Obrigada. Com a palavra, o nosso orador, deputado Giovanni Queiroz, usando o seu período regimental do grande expediente, mais o tempo de liderança, e, com a compreensão de todos, a gente também vai prorrogar um pouco mais em função do seu acolhimento ao pedido de atender os parlamentares que estavam inscritos anteriormente. Muito obrigado, presidente Carmen Zanotto. Eu queria, inicialmente, me referir ao deputado Lelo Coimbra, que gentilmente me cedeu esse espaço, tendo em vista que tinha compromisso do Estado do Espírito Santo, não podendo ter estado aqui. Mas registrar um fato que constrange toda a região sul do Pará, que nos deixa um tanto preocupados com a vida em si. Faleceu ontem um dos empresários mais sérios, mais responsáveis, mais empreendedores que o Estado do Pará conheceu. E do sul do Pará, o maior de todos. E um homem com a mão estendida para atender o cidadão, as APAES, os centros de caridade da cidade de Marabá e de outras regiões, de outras cidades. E nos deixou muito constrangidos o falecimento do senhor Leonildo Borges Rocha, que é o homem da Léo Lara, assim conhecido. Então, aqui minhas condolências à família, dona Chile e os filhos, André, Andressa e Andrei, e, logicamente, a toda a sociedade do sul e sudeste do Pará. Mas, senhora presidente, ontem o Brasil viu manifestações de médicos e servidores da área de saúde por todo o Brasil. Uma comoção nacional. E aí vem à tona uma discussão básica, fundamental. Eu sou médico. Fui o primeiro médico de uma cidade do interior do Pará, se chama Redenção, em 1972. Me formei no Rio de Janeiro, sonhava com a Amazônia e para lá fui. Com a coragem do jovem de 25 anos, e fui ser o primeiro médico de um povoado que tinham 7 casas de telha, Paulo. 7. Não cobrava consulta, deputado Jorge Silva, antes de consultar. Não perguntava se tinha dinheiro a quem precisava de internação ou de uma cirurgia, se tinha dinheiro nem do remédio, operar. Fui dar aula de matemática, de geografia, de inglês, de graça, logicamente, porque não tinha professor para ter a 5ª série do primário. O deputado Zequinha Marinha, que aqui está, depois disso, 4 anos depois, fui ser prefeito, o deputado Zequinha trabalhou comigo na prefeitura, era menino. 17 anos, extremamente trabalhador, responsável, logo fez concurso para o Banco da Amazônia, passou e foi conhecido como Zequinha do Baza. Zequinha conhece toda essa minha trajetória. Mas na saúde tem uma coisa fundamental. Vamos importar primeiro os nossos médicos brasileiros que não tiveram oportunidade nas nossas universidades. Vamos trazer os que estão fazendo curso de medicina no Paraguai, na Bolívia, no Equador, ou até em Cuba e em outros lugares. Vamos trazer os brasileiros que falam português, padre. Sem falar português não tem como consultar o nosso povo. Vamos dar a eles a oportunidade de se adequarem nas matérias exigidas aqui no Brasil, para que eles possam, então, estar habilitados para melhor atender. É por aí que nós temos que começar. Vamos dobrar as vagas das faculdades de medicina. Vamos dobrar, no mínimo, dobrar em caráter de urgência urgentíssima. Nas faculdades públicas, vamos bem aqui registrar, senão nas particulares não vai ter oportunidade do cidadão mais humilde poder estudar. Mas mais do que isso. Senhora presidente, senhores deputados, pasmem os senhores, aqui em Brasília, ali no Hospital de Sobradinho, uma consulta com um gastroenterologista, o senhor tem que marcar para ser atendido no ano de 2017, deputado Jorge Silva. Sério? 2017, em Sobradinho, uma consulta, deputado Itaci, de gastroenterologista só em 2017, pelo SUS. É assim que está o Brasil. Mas falta hospital, falta o leito hospitalar, lá em Redenção, cidadão que quebra uma perna, tem excepcionais profissionais, Altamira, excepcionais profissionais, mas uma perna quebrada de um motoqueiro, ele tem que ficar na cama 6 meses, 8 meses, às vezes até 1 ano, para poder ser operado. Olha que vergonha! Você não tem leito hospitalar, não tem estrutura na área de saúde para atender o interior. Essa que é a verdade. Com uma boca de vontade. Agora, tem muito problema também de gestão pública.
Ô Padre Souto, se o senhor tem um equipamento para fazer radiografia, ou tomografia, ou mamografia, ou endoscopia gástrica, deputado Zequinha Marinho, e trabalha 8 horas por dia, põe para trabalhar 16, dobra o turno. Dobre o turno. Nós precisamos de eficácia. Nós precisamos de gestão responsável, competente. No caso dos leitos é diferente, precisamos de mais leito. Mas mais do que isso. Hoje eu vi um pronunciamento aqui do deputado Bolsonaro, que trouxe à tona uma discussão de uma PEC que está tramitando no Senado, que é uma PEC do senador Marcelo Crivella, que tenta liberar com essa PEC os médicos que servem ao Exército, porque, por serem militar ao ingressarem no Exército, eles têm um compromisso de exclusividade. Com essa PEC, se liberarmos os médicos, não só os médicos, enfermeiros, os tecnólogos da área de saúde, não é? Nós, logicamente, vamos jogar para o mercado um grupo de profissionais preparados que já podem imediatamente se somar aos tantos que temos para atender melhor a sociedade brasileira. Essa PEC tem que ser votada com urgência, para liberarmos, pelo menos os profissionais da área de saúde, para que eles possam ter um segundo emprego e aí sim se vincularem à rede de atendimento médico no Brasil. Então a questão médica é seríssima. Agora, importar médico de outros países, falando inglês ou espanhol, ou alemão, para vir aqui no Brasil, chega a ser ridículo. No mínimo ridículo. Vamos trazer os bolivianos brasileiros, que precisam fazer adequação natural, e eu acho que é isso mesmo, tem que fazer, e eles também acham que tem que se submeter a isso. E vamos aí absorvê-los no mercado nosso de trabalho. É este o procedimento que tem que ser feito, o resto é mentira, é engodo, é tapiação. E o Brasil está nas ruas porque não aguenta mais tapiação e inoperância, ineficácia, é o que está acontecendo. Mas mais do que isso, deixo a saúde para falar das nossas rodovias e dos entraves burocráticos. Giovanni, só, Vossa Excelência, com prazer, parabenizar Vossa Excelência pelo tema, mas é um tema provocante, que a gente não pode deixar de também fazer uma manifestação do que Vossa Excelência falou. Primeiro, parabenizar pelo trabalho aqui no Congresso, Vossa Excelência é um dos ícones aqui da casa, mas quero dizer que essa questão da saúde, de fato, Vossa Excelência tem razão. Nós temos aqui o Hospital das Forças Armadas. Desde novembro do ano passado, nós estamos tentando, o médico aqui do Hospital das Forças Armadas, que é um dos melhores hospitais do país, está ganhando R$3.000, 20 horas. R$3.000. Que o GDF paga, aqui mesmo o GDF, paga-se 20.824 para quem é do GDF. Então, o que está acontecendo? Agora vão pagar para os cubanos R$10.000 e não resolvem essa questão que Vossa Excelência falou, do Exército e também do Estado Federal, que são civis. E é isso mesmo. Olha a propaganda do GDF em termos de saúde. E Vossa Excelência confirma, e é verdade. O exame só daqui em 2017. Essa é a realidade. Por isso que o pessoal está revoltado e parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Muito obrigado, deputado. Deputado Talci, e depois o seguinte, o governo, como Vossa Excelência bem colocou, é propaganda de minuto em minuto. Deixa eu até fazer um comentário rápido sobre a questão do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Esse povo não para de dar dinheiro para o Genequini. A cada 5 minutos ele aparece na televisão, ganhando dinheiro, e muito dinheiro. O senhor sabe quantos milhões gastou o Banco do Brasil com propaganda em 2011? 415 milhões de reais. Banco do Brasil. Agora, faz uma propaganda extraordinária, Caixa Econômica extraordinária, bonita, bem feita e tal. Agora, não atende o cidadão. Vai no interior do Brasil, vai no Pará, vai aqui em Minas Gerais. Filas e mais filas e não atende o cidadão. Porque quando você faz propaganda de uma mercadoria, seja de serviços ou bens a serem vendidos, é porque você quer clientela. Ora, essa clientela já está no banco e não é atendida. Um desrespeito ao cidadão. Tem 90 dias que assaltaram um banco lá em Tucumã, no sul do Pará, até hoje não recuperaram o estrago feito e puseram a agência para funcionar. Nossos velhinhos vão para as filas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã na Caixa Econômica e Banco do Brasil, lá em Redenção. Olha que vergonha!
E gastando milhões e milhões de reais com Copa do Mundo, com o diabo que o carregue, quando não tem condições de atender o povo, por que não constrói mais agências? Amplie as agências, coloca mais caixas eletrônicos, vamos atender melhor o nosso povo. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica. Será que esse povo não ouve as vozes da rua, não? Eu acho que a próxima caminhada do povo tem que ser em cima do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Sem esquecer, logicamente, que Bradesco, que é uma entidade privada, também está do mesmo jeito. Lá em Redenção, tumulto. Agora, tem um detalhe, tem uma lei estadual que multa em R$600, isso em 2009, a lei, corrigido pelo fator de correção anual. Eu não sei qual desses fatores, mas deve estar em R$1.000 hoje. Não reduziu muita coisa, não. O não cumprimento dos 30 minutos e 45 minutos para atendimento ao cidadão. Eu quero sugerir ao pessoal todo do Brasil, o banco que não lhe atender em 30 minutos, pelo menos no Pará, com a lei estadual que temos, denuncia ao PROCON. E a multa é recolhida ao PROCON. Vamos quebrar o Banco do Brasil, porque aí ele para pelo menos de fazer propaganda mentirosa. Quebrar o Banco do Brasil, quebrar a Caixa Econômica, Bradesco. Esse povo está mentindo para o Brasil. Até quando? Essa indignação que aqui trago é a mesma indignação dos homens da rua, que por esta razão e por mil outras, com muita razão, vão para as ruas. Não dá mais para a gente tolerar isto. Então, fica aqui o meu protesto com relação aos bancos, dizendo o seguinte: Banco do Brasil, sejam mais eficientes. Sejam mais eficientes, porque é uma vergonha a forma com que os senhores estão tratando o cidadão que procura os serviços que o banco não faz de graça. Vamos registrar, o banco não faz de graça nenhum desses serviços. Cobra e cobra caro. São pacotes e mais pacotinhos que todo mês tiram das nossas contas dinheiro, né, deputado Zé Geraldo? E não acontece nada. Mas eu quero ainda... Deputado Giovanni, bem rapidamente... aqui. Com prazer, nobre deputado. Não poderia deixar de apartear, tendo em vista que quando ouço o senhor relatando a sua história no Pará, também me traz boas lembranças, e eu tive o prazer de conhecê-lo quando o senhor desenvolvia essas atividades, e sem dúvida nenhuma o senhor tem a legitimidade não só pelo estado do Pará, mas do Brasil. O senhor traz aqui, nesse seu pronunciamento, temas de suma importância, e eu quero só ilustrar dizendo que, quando escuto o senhor falar que o Banco do Brasil, que tenho certeza que é verídico, gasta 400 milhões de reais em propaganda. Em 2011. Em um ano. E esta semana fez festa no meu estado de Roraima, anunciando que estaria disponibilizando 60 milhões, que você não vai conseguir acessar nunca, porque a burocracia é tão grande. Eles fazem para não emprestar. O Banco do Brasil, efetivamente, tem deixado de cumprir com sua missão, ele que leva o nome do nosso país na sua sigla, o Banco do Brasil. Não posso... Com essas informações e com o que eu tenho observado, não posso mais concordar que seja Banco do Brasil. Ele é banco de qualquer coisa, menos Banco do Brasil. Então, quero parabenizá-lo e dizer que, para nós, é uma honra poder compartilhar aqui da sua companhia, da sua luta e da sua inteligência. Deputado Márcio, muito obrigado pela sua participação na minha fala de hoje, no dia de hoje. E dizer a Vossa Excelência que realmente precisava mudar o nome desse banco, não é verdade? Bom Jesus do Tocantins explodiram um banco. Tem 6 meses. Ninguém do Banco do Brasil foi lá. É uma cidade pequena, 16, 18 mil habitantes, mas precisa. O Banco do Brasil é onde o velhinho vai buscar sua aposentadoria. Estão tendo que ir para Marabá, que fica a 100 quilômetros de distância. Olha que vergonha. Mas, deputado Jorge, com muito prazer eu ouço. Deputado, é um prazer. Parabéns aí pelos temas abordados, e é uma honra ter o senhor fazer parte do PDT, e o trabalho que o senhor faz hoje no Pará e na região norte do estado do país. Em relação ao tema abordado relativo à saúde, nós que somos profissionais da área de saúde, eu, o senhor, a deputada
Carmen, nós sabemos que o diagnóstico deste problema não é simples. Nós sabemos que nós não vamos resolver o problema da saúde brasileira simplesmente com a vinda de novos médicos, de médico estrangeiro para o nosso país. Eu acho que essa é uma solução simplista, que nós já sabemos o resultado final. Tá? E nós sabemos também que um fator causal importante da saúde se encontrar do jeito que se encontra é o financiamento público da saúde. Não tem como nós fazermos saúde de qualidade com o que é investido hoje. E saúde não se faz só com médico. Saúde se faz com a equipe multidisciplinar, tá, para que a gente possa estar oferecendo saúde de qualidade. Eu espero que o governo mande, e vai mandar a informação que nós temos, uma medida provisória na próxima semana, que nós possamos aqui estar discutindo e avançando do ponto de vista que nós possamos colaborar e avançar no sistema de saúde do nosso país. Muito obrigado, deputado Jorge Silva, Vossa Excelência, que é médico e militante da medicina de tantos anos no Espírito Santo. Eu agradeço a sua intervenção, sempre com eficiência e ilustrando muito o meu pronunciamento da tarde de hoje. Deputado Zanotto, um prazer. Obrigada, nobre deputado Giovanni. Quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento. Como profissional da saúde, não posso me furtar de dizer que comungo com as suas palavras com relação às deficiências que nós temos no setor saúde, em especial a dificuldade de acesso por falta de equipamentos, falta de estrutura, e em algumas regiões nós temos a falta de profissionais da área da saúde como um todo, em especial médico. Agora, a gente não pode permitir a entrada de novos profissionais sem que, pelo menos, eles passem por uma prova de avaliação como revalida ou similar. Então, a gente precisa unir as forças nesse parlamento, porque nós precisamos avançar nas questões de saúde no país, porque, no meu entendimento, é uma das principais reivindicações das ruas e precisamos, para isso, melhorar o financiamento. Não adianta alguns ficarem dizendo que é só gestão, porque não é, em absoluto, só gestão. A cada dia nós estamos perdendo profissionais porque não querem mais atender pelos valores que eles são remunerados, em especial pelos procedimentos médico-hospitalares realizados no país. Parabéns. Esses dias até, deputada, vi nos jornais, ou a imprensa noticiou, de um concurso público para contratar médicos num desses estados nossos, com salário de R$ 2.250 por 20 horas de trabalho semanal. É uma vergonha, é uma afronta, não é verdade? Mas eu concordo com a senhora, não é só o médico que falta o médico, falta o hospital, a estrutura física para se atender, falta equipamento e falta também um pouco de gestão, não é? Porque, de repente, pode-se ampliar o atendimento, desde que tenha uma boa gestão para ampliar o tempo de atendimento com aquele equipamento que ainda é pouco, mas que possa atender. Deputado Giovanni, sim, eu gostaria, de minha parte, cumprimentar Vossa Excelência pela proposição que o senhor está trazendo hoje a essa casa e dizer que, somado a tudo que os colegas colocaram aqui, está a corrupção. A gente tem, efetivamente, que banir a corrupção da área da saúde. A revista Carta Capital, desse final de semana, trouxe um escândalo, dentre os tantos escândalos que nós temos no Maranhão. Lá, deputado Giovanni, nós temos 2 hospitais que foram construídos, começaram a ser reformados, melhor dizendo, por uma dispensa de licitação. A empresa do Ceará ganhou essa dispensa de licitação e não construiu. E aí o governo do estado resolveu fazer a contratação através de uma licitação. Ora, se a empresa que ganhou a dispensa não construiu, ela não poderia ganhar a licitação. E ganhou, deputado. E, pior ainda, vai mais longe ainda a situação. Também não construiu, não executou o contrato. O primeiro contrato era de 38 milhões para a reforma do Hospital Carlos Macieira. O segundo contrato licitado, de 48 milhões, em torno de 48 milhões, também para reformar o mesmo hospital. E não executou o contrato. Aí sabe o que aconteceu? O governo do estado do Maranhão simplesmente anulou, revogou essa licitação e fez outra. Sabe quem ganhou a licitação? Uma empresa do mesmo dono da primeira. Já são 108 milhões, deputado Giovanni, que estão indo pelo ralo da saúde no estado do Maranhão. Então, esse tema é relevante, porque realmente o governo tem que parar de fazer propaganda
e fazer mais ação. Deputado, todos os governos. Deputado Simplício. Pois não. O senhor não me provoque para falar de corrupção, porque senão eu vou terminar meu tempo e eu não falo das rodovias miseráveis do Pará. E aqui tem um deputado Zequinha e tem um deputado Zé Geraldo. Só para finalizar, dizer mas, que olha, nós... deixa eu ver, o senhor está me provocando. E aí nós temos que ampliar um pouquinho. A corrupção está uma vergonha. Agora, a senhora acha que é culpado por isso? Ninguém vai para a cadeia. Mete 10 prefeitos na cadeia, outros 100 vão pensar 2 vezes antes de roubar. Mas não é. O governador vai para a cadeia. Nunca vi um governador na cadeia. E corrupção como essa que o senhor está denunciando agora, o Ministério Público deve estar ouvindo Vossa Excelência. Faz alguma coisa? O Ministério Na hora de vir Público... aqui brigar por regalias, por condições de poder investigar, eles vêm. E eu até votei a favor deles. Eu também. Mas que sejam mais eficazes, não é verdade? E nós temos a... E aí, além disso, os próprios juízes não julgam nada. Ninguém vai para a cadeia nesse Brasil. E aí essa impunidade estimula, alavanca a corrupção, o crime de um modo geral. Então, Vossa Excelência tem razão, é preocupante. A corrupção tem que ser combatida. Agora, primeiro nós precisamos de parar de ver a cumplicidade do Ministério Público e do Poder Judiciário, que vai chegar ao nível do Supremo também. Com certeza. Desde o juiz de primeira instância até o Supremo. Essa é a vergonha vivida hoje no Brasil. Mas eu tenho só 4 minutos, mas... Só para finalizar a minha parte, eu gostaria de reforçar o que a deputada Carmen Zanotto colocou aqui. Nós da bancada do PPS, nós temos como ponto fechado. Não aceitamos, de forma alguma, médicos estrangeiros nesse país sem passar pelo Revalida. Essa é uma condição sine qua non que nós vamos aqui pedir o apoio desta casa, dos demais deputados, para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa apoiar os nossos estudantes de medicina que passam 8, 10 anos nas nossas faculdades ralando e alguns até fora querendo voltar e não se encontram condições. Muito obrigado pela sua paciência e parabéns mais uma vez pelo tema que o senhor nos oportuniza aqui. Muito obrigado. Deputado Zequinha Marinho, Vossa Excelência já está posto. Deputado Giovanni, apenas para cumprimentá-lo pelas colocações aqui feitas, conhecendo a sua história, seu trabalho, sua luta, e convivendo ao longo desses anos todos, Vossa Excelência tem, como diz uma adagem popular, tem moral para aqui colocar o que está colocando. Eu só quero dizer que faço coro aos demais deputados e à voz de Vossa Excelência nas abordagens aqui feitas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zequinha Marinho. Eu vou tentar encurtar minha fala, senhora presidente, mas eu queria que a senhora depois me desse o tempo de líder, só para dizer o seguinte. Primeiro, São Félix do Xingu, deputado Zé Geraldo. Lá ganhou um prefeito que é conhecido como o grande chefe da pistolagem. Se abrir na internet pistolagem, na internet, no Google, o primeiro nome que aparece é o nome do prefeito de São Félix do Xingu. Foi eleito comprando voto, ameaçando todo mundo se calando, porque com medo de ser assassinado. Eu fui para um comício lá e disse, olha, eu conheço esse rapaz. Eu queria até dizer para ele que ele não tem nenhum amigo, porque se ele tivesse amigo, os amigos teriam que dizer primeiro para ele primeiro se justificar junto à sociedade as inúmeras viúvas, não é? Ou filhos sem pai, que reclamam e debitam a ele o crime praticado contra sua família, antes dele ser candidato, porque ser candidato se expõe muito. Mas ele foi eleito, não contente com isso, um radialista vai para a rádio e o critica pelas ações de saúde, omissão na saúde no município de São Félix. E ressalta, inclusive, um documento feito pelos 13 vereadores da Câmara, pedindo a demissão do secretário de saúde. O radialista faz isso no microfone da rádio local. E, de repente, o deputado Zequinha já sabe da história, na madrugada desse mesmo dia, 4 tiros, balaços às 2 horas da manhã, sobre a rádio, depois dele ter chamado o dono da rádio, o radialista, e ameaçado no escritório dele. E aí, onde é que está o Ministério Público? Onde é que está o delegado? Então, esse negócio é muito sério. O Brasil está de perna para cima, né? Está de perna para cima. É uma vergonha. Juiz, promotor, delegado. Esse povo tinha, pelo menos São Félix do Xingu, omissos. Oficiei Secretaria-Geral, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, governador, também oficiei o Ministério Público do Estado para tomar providência, mas o governador do Estado, o deputado Zé Geraldo, bem sabe, né, que dele nós não esperamos nada, ele não faz nada mesmo, é uma preguiça desgraçada, não é? E o cidadão do Pará passando dificuldades. Vossa Excelência sabe disso.
Do delegado-geral, espero que ainda tome providência, mas até agora nada. Nada foi feito. Secretaria de Segurança Pública também nada foi feito. Ministério Público Federal, Estadual também, deputada, não fez nada. Não, os tirinhos em São Félix do Xingu não valem nada. É uma vergonha, literalmente uma vergonha, o que estamos a ver por esse Brasil afora. E o povo nas ruas, com razão, indignados, revoltados, por mil razões, todas elas absolutamente justificáveis. Mas abordaria ainda, senhora presidente, para encerrar, a questão das rodovias federais do Pará. BR-158, BR-155. Licitação feita para conservação, andei na rodovia semana passada. Fui na quinta, voltei no sábado de Marabá, Redenção. Não fui na BR-158, que liga Redenção, Santana do Araguaia. Arrebentado as estradas, tem uma foto aqui, deputado Zé Geraldo, Vossa Excelência, que é do sul do Pará, um caminhão de pernas, de rodas para cima, dentro do Ribeirão, deputado Zequinha. Essa semana, diante dessa semana, rodovia impraticável. Uma vergonha, pior, até a Polícia Rodoviária Federal saiu de lá. Deve ter sido por vergonha, né, de estar fiscalizando numa rodovia que não dá condições de tráfego. Fizeram um tapa-buraco de meia dúzia de quilômetros, o resto está uma vergonha, literalmente. E agora fizeram a licitação para a reconstrução da rodovia, a preços altos. Dá para fazer uma autoestrada, não venham com essa conversa de fazer remendos mais. Duas empresas que ninguém nunca ouviu falar. Eu quero até saber quais são essas empresas, e convocá-los aqui, o deputado Zequinha até estava sugerindo, convocá-los aqui na nossa comissão, para a gente conversar com eles, e vamos ver se a gente faz uma vaquinha, nós deputados, porque se for acreditar no DENIT também não faz nada, aquele DENIT do Pará tinha que estar também, todo mundo fora dos quadros do governo, porque são absolutamente incompetentes. Tem 2 anos que foi autorizada a licitação da obra. Demoraram 1 ano, padre, para abrirem os editais. A empresa está lá desde outubro. São variações da vergonha. Eu costumo dizer que eles estão lá fazendo tapa-buraco com carrinho de mão. É quase isso. Não fazem 200, 300 metros por dia. Olha, é de rir. E não acontece nada. O general aqui, o Flash, nós já tivemos com ele algumas vezes, bate na mesa, valentão, mas não repercute nada lá. Lá não acontece nada. Então, o povo está na rua, deputado Zequinha, indignado, revoltado. E é por aí que tem que ser. Tem que estar sempre revoltados para ver se conserta alguma coisa. O povo está na rua reclamando direitos. Está reclamando que o governo seja mais eficiente, seja mais competente, se qualifique melhor para servir o cidadão, que chame a atenção do servidor público para que ele lembre o que é ser servidor público. É servir, é ajudar, é contribuir, é participar do processo de construção de uma nação, em nome do Estado, servindo ao cidadão. Esqueceram o significado da palavra servidor em muitos órgãos deste país. Portanto, aqui encerro minha fala, dizendo aos companheiros que dos diversos temas que aqui abordei, ressalta a importância da questão da saúde. Mas não podemos nos esquecer também das rodovias brasileiras. Hoje estão fechando a Transamazônica mais uma vez. Está fechada a Transamazônica. Em protesto porque o meio ambiente não liberou a licença. E ontem aqui esteve a ministra. Vou encerrar, senhor presidente, vou encerrar. E aqui esteve ontem a ministra do meio ambiente. Ela disse, não liberamos a licença porque ainda falta uma informação do DENIT e falta informação da FUNAI. Eu espero da FUNAI o quê? A FUNAI está desautorizada pelo Brasil. A ministra do Gabinete Civil, quando aqui esteve, convocada, disse que mandou suspender as demarcações de áreas indígenas lá em Curitiba, no Paraná, porque mandou fazer um trabalho da Embrapa para verificar se eram legítimos os laudos antropológicos e verificou que nenhum batia com os laudos da Embrapa. Então mandou suspender. FUNAI é isso. FUNAI é uma anarquia total, não ajuda o índio está passando fome, miserável, esperando agora ordens da FUNAI, documento da FUNAI, para poder liberar o asfaltamento da Transamazônica. O povo está na rua, o povo está lá, fechou a rodovia. Rodovia da maior importância. Mas que aqui é noticiário, a rádio e televisão nem fala nisso.
Porque somos nós da Amazônia, estamos lá isolados. Então é tiro no pé. Tem que vir para aqui. Vamos ocupar esse DENIT sem vergonha que está aqui. Ou então o meio ambiente que está aqui, o Ministério do Meio Ambiente. É o que nós temos que fazer, deputado Zequinha. Convocar esses amigos para um sacrifício maior e vir para cá. É o povo na rua que vai arrumar esse Brasil. Vai dar um freio de arrumação em nós todos, políticos, que aqui estamos também. A gente tem que denunciar mais para ver se eles ouvem um pouquinho. Porque aqui, antes de mim, eu vi um deputado dizendo que o governo está ouvindo as vozes da rua. Eu acho ele que não ouviu as vozes da rua. Ele não deve ter ouvido as vozes da rua. As vozes da rua clamam por um Estado mais eficiente. E nós, deputados, temos obrigação de responder à sociedade. Muito obrigado, senhora presidente.